estreia boa demais para o Palmeiras, começou muito bem, ganha o jogo aí do Sporting Cristal lá no Peru e consegue a vitória, trazer aí esses 3 pontos, né? Ganha o jogo, consegue sair bem, sair na frente. O Cerro Porteño também venceu o seu jogo, falei isso num dos vídeos anteriores, que foi aí antes, né? Se não me engano foi na terça-feira, o Cerro Porteño venceu o seu jogo. Então o Palmeiras e o Cerro estão liderando aí a competição. O Cerro Porteño está na frente aí, né? Porque ele venceu por mais gols de diferença, tá? Meteu 4-2 aí no Bolívar. E o Palmeiras sai também aí na frente, vencendo o Sporting Cristal por 3-2. Os Palmeiras, então, na vice-liderança do grupo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Os comentaristas comentaram essa vitória do Verdão na estreia pela Libertadores de 2025. Vamos ver o que eles falaram. Tecnicamente não foi espetacular, mas é divertido de se ver pelo que se tornou o jogo lá no Peru. Acho até que o Palmeiras melhorou em relação ao jogo contra o Botafogo, hoje apresentou um pouco mais, poderia ter vencido com mais tranquilidade. Não sei se vocês concordam, Mansur e Alex, enquanto a gente está vendo os melhores momentos. O Palmeiras toma o primeiro gol do Sporting Cristal no melhor momento dele no jogo, né? No momento em que ele estava criando algumas oportunidades, poderia ter ampliado o placar e acaba sofrendo o gol do Sporting Cristal. E o jogo se tornou mais tenso no final do que se desenhava ao longo das partidas. O Cristal teve um aproveitamento bastante alto nas vezes que foi ao ataque, né? A gente ontem discutia se o Abel iria com o Rios e Evangelista como os únicos volantes. Na verdade, ele não entrou com o Rios, entrou com o Martínez, mais o Evangelista. E se a gente for ver, eu acho que o Evangelista é melhor essa função de saída, né? Só com mais saída. Só distribuir, até porque ele tem esses movimentos muito bons ali. E com o Fux praticamente como um lateral defensor, que fazia um terceiro homem da defesa na hora que o Palmeiras atacava. O Estevão abria campo de um lado, o Piquerez do outro. O Vitor Roque pelo centro, Estevão abria campo de um lado, Felipe Anderson, Facundo Torres. E a chegada, às vezes, do Evangelista por trás do Vitor Roque. O que eu acho é que o Palmeiras fez os primeiros minutos do Palmeiras, primeira meia hora de jogo, mais volume, mas tecnicamente ainda muito ruim. Bem abaixo em termos de produção ofensiva, difícil. O Palmeiras foi melhorar depois do gol, né? Isso. Depois do gol... O gol sai muito do volume do Palmeiras, porque você ganha uma disputa na área, aí depois ganha o rebote, o Estevão faz o primeiro gol. E aí, de fato, no início do segundo tempo, o Palmeiras teve escapadas que podiam permitir a ele ter uma tranquilidade no jogo, resolver o cenário, e ele acabou tomando o gol de empate. Aliás, algumas vezes no jogo, o Palmeiras cedeu muito espaço na frente da área, né? Um jogo aberto. E o jogo foi ficando aberto, é um jogo de menos meio e um jogo mais de área a área. Um chute de uma felicidade enorme. 2 golaços, né? Os 2 deles. Mas foi um time corajoso, cara, de de levar esse perigo pro Palmeiras. Só que assim, o primeiro tempo... Há um tempo, aliás, assim, desculpa, Alex, há um tempo eu não vi um time peruano, não estou dizendo que é um timaço, que o Palmeiras enfrentou, mas competiu melhor, mas né? é um dos times que melhor competiu nos últimos tempos da Libertadores do Sporting Cristal. Aí o pênalti, né? Bem pênalti, né? É pênalti. Aliás, outro ponto, né? O pênalti Tolo, mas foi é um pênalti, é uma tolice. Pênalti cometido em cima do Flaco Lopes. Tenho que dizer aqui que o Flaco Lopes tem entrado nos jogos e feito mais do que o Vitor Roque quando inicia, né? Pelo menos, na minha opinião, talvez o Flaco, ainda... mas o Flaco tem sido mais útil do que o Vitor Roque. Ele tá com dificuldade, Quem? Vitor Roque. Tá com dificuldade. Tá com dificuldade. Você ter o domínio, você dá um drible ou de costa ou de frente. Hoje ele teve algumas possibilidades, a bola escapa. Parece que é como se fosse uma falta de confiança, vamos dizer assim. E aí, naturalmente, acaba dificultando para toda a equipe. Só que até para perder gol, né, Alex? Como o Flaco perdeu no clássico contra o Corinthians, no jogo contra o Botafogo, em que ele sai na frente do John e o John acaba fazendo. Mas ele conseguiu fazer um movimento para receber um bom passe e sair na cara do John, né? E o Vitor Roque nem para perder gols ele está perdendo, né? As chances não estão sequer aparecendo para ele poder finalizar, né? Agora, assim, tem uma questão do Palmeiras que é evidente que a gente não vai poder... Toda vez que o Palmeiras entrar em campo e não corresponder, a gente passar todo o Campeonato Brasileiro com a mesma argumentação. Mas eu acho que no momento ainda é uma coisa importante de falar. O Palmeiras está vivendo uma coisa nesse momento da temporada, e nessa temporada, especialmente nesse momento, mas nessa temporada, algo que com o Abel talvez não tenha vivido ainda. Que é entrar em campo nos jogos com tantos jogadores, com tão poucas partidas pelo Palmeiras. É verdade. Né? Se você vai olhar... O time de hoje, por exemplo, Bruno Fux, Micael, Martínez, Evangelista, Facundo Torres, Vitor Roque,
São 6 jogadores que ou chegaram para começar essa temporada ou com essa temporada em andamento. E são jogadores que participam dessa fase de construção. Quase precisa todos. de afinidade, né? Sim, é uma equipe que está sendo... O Palmeiras passa por um processo de reformulação. O Palmeiras, durante toda essa era Abel, ele foi reformulando o seu elenco, mas quase que uma espinha, né? A gente quase não percebeu. Né? Agora não. Agora é um Palmeiras muito diferente em formação. Mas eu acho que aí que vem o detalhe. Se for ver, o jogo do Palmeiras, igual você falou, foi melhor do que o jogo contra o Botafogo. Melhor. A maneira de funcionar essa engrenagem, ela melhorou. Pode ver que até o mapa de calor, ele coloca algo do lado esquerdo que a gente só via do direito. E quem trouxe isso foi o Evangelista ali. Né? Que antes o jogo ficava concentrado mais nesse sentido. Então ele passando, ele tem uma leitura de jogo que vai fazer essa coisa com o lateral, com o atacante, que às vezes ele estava lá na frente e vinha o Facundo aqui pegar a bola. Traz algo diferente. Aí, isso que Richard Rios no banco, hein, cara? Pois é. Né? Mas só que mesmo o Felipe Anderson por dentro, eu acho que por dentro ele ganhando confiança, ele também vai se tornar uma opção. Só que ali, para jogar desse jeito, que ele pode jogar até com 3. Né, colocar Richard Rios, Evangelista aqui e seguir com esse volante, seja o Aníbal ou o outro, o Martínez. Só que daí tem o Veiga. Né? Como que eu vou colocar ou não vou? Mas você ter Richard Rios com aquela saúde, Evangelista, com a característica deles de ajudar a marcar e conseguir usar aquele lado de ataque do campo, o Palmeiras pode ser que ele comece a se encontrar por aí. Tem opções, né? Tem opções. Agora, me chamou a atenção o Richard Rios no banco. Imagino que tenha sido pela questão deve física, ser para né? rodar, para rotação. Gente, a gente está entrando numa 3 dias, né? Jogo a cada 3 dias até o Mundial, só que pro Palmeiras não para. Vai até o Mundial para jogar o Mundial e voltar para competir no Campeonato Brasileiro até 21 de dezembro. Então, repetição de 11, acho que a gente não vai ver talvez nenhuma vez. Daqui a pouco, esse próximo jogo, ele tira um Evangelista, coloca o Richard Rios com mais um meia, né? Pode ser por aí. Esse número, por exemplo, que eu citei de 6 jogadores que estão muito recentes no elenco, tem também a ver com algumas opções, né? De não começar com o Rios. Não estava o Veiga, enfim. Agora, mas é um time que se modificou. E uma das coisas que para mim isso mais se manifesta a gente se acostumou muito assim a ver o Palmeiras em jogos como hoje. Na hora que ele toma a dianteira do placar, isso não vai escapar. Sólido ele vai ser. Mas às vezes os jogos estão sempre ameaçando escapar mesmo, né? Porque ainda não é a solidez habitual de Palmeiras que a gente sabe. Ainda que hoje, né, se a gente for pegar os lances, os gols saem em 2 chutes com liberdade, né? felizes, com liberdade. Mas assim, o Sporting Cristal pouco criou dentro da área do Palmeiras, né? Teve pouca presença ali. Normal, então assim, os gols hoje especialmente saíram em 2 chutes espetaculares, né? Um golaço de canhota que o cara acertou um pombo, né? Para não ter ciúme, foi um com a direita e outro com a canhota. Parecido até com o chute do Coutinho, só que um pouco mais forte. E esse de canhota. E o outro, uma batida de pé direito também muito boa, sem chance pro Everton. Então, dentro da área, o Palmeiras não sofreu tanto. Não permitiu tanto à frente do Everton. À frente da área, isso sim. Vamos ouvir então Abel Ferreira. Deixa eu só passar, vamos colocar de novo os números do jogo aqui, só para a gente passar com um pouco mais de calma. Posse de bola, olha só, o Palmeiras ficou mais com ela, né? 59% a 41%. Poucos passes trocados, né? Vejam vocês, para o futebol de hoje, um time que tem quase 60% de posse de bola, ter trocado só 380 passes é um número baixo. Se você pensar que 15% deles foram errados, significa que o Palmeiras errou desses 38, 57, tendo acertado 323. Pois é. Total de passes, 275 do Sport Cristal, 380 do Palmeiras. Passes certos, 68%. É um número muito baixo do Sport Cristal. O do Palmeiras melhor, 85%. É um índice baixíssimo. Baixíssimo. Finalizações, 13 do Cristal, 18 do Palmeiras. Várias bolas longas, né? Muita bola longa, Finalizações no gol, alto número, né, de finalizações no gol, 7-8. Palmeiras finalizando mais. Isso diz sobre o jogo também aberto, mais franco, de transição. E às vezes o erro ele vai porque você é mais objetivo, né? Não fica ali. Divertido de ver, né? Muito animado aí para essa Libertadores. Eu não sei você. Eu acho que aquele mau momento que a gente passou aí com essa final de Paulistão, desde o começo, né? Paulistão a gente conseguiu até engrenar para classificar, mas aí perde a final do jeito que foi. Classificou para a final do jeito que foi polêmico ali, né? Aquele pênalti que para mim foi, para alguns especiatistas de plantão da televisão não foi, né? Os especiatistas de plantão disseram que não foram, tá? Esses entendidos de futebol, né?
que batem palma para essa seleção brasileira que está sendo convocada aí há 20 anos, que não ganha absolutamente nada, passa vergonha em Copa do Mundo, diga-se de passagem. Eles que batem palma para essas convocações aí, para esses técnicos e tudo mais aí, para essa seleção de empresários e para outras situações mais, né? Eu só sei que o Palmeiras está aí com os seus primeiros 3 pontos e faltam agora 5 jogos para fechar a fase de grupo, está só começando a peleja. Se ganhar os outros 5, serão 18 pontos, o que vai dar ao Verdão aí certamente primeiro lugar geral, que vai lhe favorecer nos mata-matas de oitavas, quartas e semifinais. O que vai nos colocar numa condição muito boa para chegar à grande decisão, a super final que acontece aí no final do ano. Claro que vai ser interrompida a Libertadores aí, né? Depois dessa fase de grupos, a gente certamente vai ter uma disputa de mundial bem interessante aí, com diversos clubes do mundo inteiro, inclusive da América e da Europa. Então, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o pessoal todo aí enfrentando aí River Plate, Companhia Limitada, Real Madrid, PSG, Bayern Munique, vai ter para todo gosto aí, tá? Tem para todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas essa vitória aí com certeza já afasta aí um burburinho, um barulheiro que estava começando a se criar. O Abel Ferreira é monstro, né, cara? Ele não deixa esse burburinho durar muito tempo, né? E a Leila é outra monstra, se for pensar. Tem que tirar o chapéu para ela, detono ela aqui que eu tenho que detonar, mas ela segura a bronca mesmo, cara. Os caras fazem pressão, picha muro, faz algazarra, bota título de fora Abel em título de live, de vídeo. E a Leila Pereira tá firme e forte, Abel não sai, ponto final e acabou. Não tem conversa fiada. Não tem pressão de torcida. Vocês podem reclamar, vocês podem espernear, vocês podem opinar, pode dar palpite à vontade, pode falar o que vocês quiserem, pode criticar. Só não pode, né, atos violentos. Não pode racismo. Leila Pereira também já deu o recado aí, né? O presidente da Conmebol ficou todo arrepiado. E também não podem ser presidentes, né? Torcedor é torcedor, ele pode criticar a decisão do presidente, pode fazer tudo, mas a Leila não vai ceder a pressões de torcida, muito bem de torcida organizada, né? Mas ainda mais de desorganizada também, né? Não vai torcer nem a da organizada, nem da desorganizada, né? Que somos nós meros mortais aí, né? Que mal pagamos o ingresso caríssimo que o Palmeiras está colocando aí à disposição, ingressos absolutamente caríssimos. Como é que um cidadão nesse país aí compra um ingresso para assistir um jogo do time dele, hein? Não tem como o cara ir pro estádio. Realmente, a elite vai, né? Só a elite da elite, e talvez nem a elite vá também. Tem alguns da elite aí que se bobear, mas vamos lá, né? Bom, a gente fica por aqui. Espero que você assista esse vídeo que tá pintando na tela. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. E tá animado para este ano? Agora sim veio a animação ou ainda tá aí naquela deprê? Avante palestra!